Fala pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a uma fala aí do Fábio Sabino que me enviaram e só esclarecer alguns pontos. Então, deixa eu ver aqui se dá para ver aqui. Muitos não sabem que a história da canonização é uma história humana. Os livros do Novo Testamento foram escolhidos a bel prazer desses pais das igrejas, em cima da autoridade de Constantino, que disse para veja o que é bom em um livro, veja o que é bom em outro livro. Dessa forma, viu? Está escrito, tá? A história da vida de Constantino, viu? E aí, ajuntai-os, e será chamado o livro dos livros. Aí tem gente achando que Deus desceu do céu a Bíblia. Sim, é tudo questões humanas. Então, essa passagem que a Bíblia foi escrita por pessoas humanas ou que foi escolhida por pessoas humanas, eu acho que isso não há dúvida, né? Uma coisa é a pessoa dizer que está inspirado por Deus, né? Agora, quem fez foi pessoas humanas, né? Isso não está discutindo. Mas ele está se referindo a um texto do Eusébio, né? Então, vamos tentar aqui achar esse texto que ele está se referindo aí. Aqui nessa página aqui da Enciclopédia Católica, eu tenho de todos os pais da igreja. Vou colocar o link aqui. Então, eu procuro aqui, né, Eusébio Cesareia. Vou procurar, então, a vida de Constantino. Eu já dei uma procurada tentando ver o que ele deve estar se referindo. Ele deve estar se referindo ao livro 4, capítulo 36. 36. Carta de Eusébio para a preparação das cópias da Sagrada Escritura. Vamos dar uma traduzida aqui para o português. De Constantino. Acontece pela providência favorável de Deus Nosso Senhor que um grande número se uniu à Santíssima Igreja da cidade que é chamada pelo seu nome, Constantinopla. Né? Parece, portanto, altamente necessário, uma vez que aquela cidade esteja avançando rapidamente em prosperidade, todos os outros números de igrejas sejam aumentados, receber com toda a prontidão a minha determinação em nome disso. A carta do Constantino para o Eusébio. Achei conveniente instruir a vossa prudência e encomendar 50 exemplares das Sagradas Escrituras, cuja provisão e uso sabeis ser mais necessários para a instrução da Igreja. Então, veja, ele está dizendo aqui, olha, escolha 50 exemplares da Sagrada Escritura, cuja provisão e uso você sabe quais são os mais necessários para a instrução da Igreja, a serem escritos em pergaminho preparado de maneira legível, de forma conveniente e portátil, por transcritores profissionais plenamente praticados em sua arte. O católico da diocese também recebeu instruções por carta da nossa clemência para ter o cuidado de fornecer todas as coisas necessárias para a preparação de cópias. Tomai cuidado especial para que eles sejam concluídos com o menor atraso. Vós tendes também autoridades, em virtude dessa carta, para utilizar 2 carruagens públicas para o seu transporte. Está dando todos os recursos. Então, veja, eu gostaria de destacar essa passagem aqui, que ele fala aqui, ó, preparar 50 exemplares das Sagradas Escrituras, cuja provisão e uso sabeis ser mais necessários para a instrução da igreja. Ou seja, pega aí os livros aí que você acha que são os mais necessários aí para a instrução da igreja. Ele está dando essa tarefa para o Eusébio, que naturalmente vai consultar a igreja para saber quais são as maiores, os mais indicados, né? Mas definitivamente não é Constantino que está escrevendo a Bíblia, não é Constantino que está escrevendo, ele está passando essa tarefa para o Eusébio. Tá? Essas escrituras vai aparecer no livro O Surgimento da Bíblia, do Conrad Smith, na página 332, ele vai falar assim, a produção de grandes códices da Bíblia é frequentemente associada a uma carta do imperador Constantino, transmitida por Eusébio, no qual ele instrui Eusébio a ordenar a produção de 50 livros dessas escrituras divinas, cuja aquisição e uso você considera particularmente necessários para os assuntos da igreja, em pergaminho cuidadosamente preparado, fácil de se ler e prático de usar, que é o livro 4.36 da vida de Constantino.
Às vezes se presume, inclusive, que os códigos sinaíticos e o Códex Vaticano poderiam estar entre esses 50 códices. Não está claro, contudo, se esses livros encomendados por Constantino eram de fato 50 Bíblias. Concebível é também que deveriam ser agrupados os escritos considerados como especialmente importantes para a Igreja. Tá? Então, é isso que temos. Tá? Mas aqui não está se fixando canon nenhum, não está deixando essa tarefa para o Eusébio. Tá? Existe um outro livro do Eusébio, que é o História Eclesiástica. História Eclesiástica, que vai aparecer aqui. Ó. Eu vou deixar os links também. Aqui, ele vai ter História Eclesiástica, ó, Church History of Eusebius. Vai aparecer no livro 3, vai aparecer um capítulo que se chama, isso escrito pelo Eusébio, né? The Divine Scriptures that are accepted and those that are not. As divinas escrituras que são aceitas e as que não são aceitas. Que é esse capítulo aqui. Que é o capítulo do livro 3, capítulo 25. E que aqui ele lista, então, os textos que ele já considera, né? Consultando as igrejas. Bom, para resumir, primeiro, os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos já estão fixados já desde Irineu. Desde Irineu já está lá, 180, bem fixados. Seguindo os Atos de Apóstolos, as epístolas de Paulo, a epístola de João, a epístola de Pedro, devem ser mantidas. Depois deles, deve ser colocado, se assim parecer próprio, apropriado, o Apocalipse de João, que é disputado por algumas igrejas. Esses são entre os livros aceitos. Entre os livros disputados, que apesar disso são reconhecidos por muitos, há sim Epístola de Tiago, a de Judas e a segunda Epístola de Pedro. E aquelas segunda e terceira Epístolas de João, que eles pertencem ao evangelista ou a alguma outra pessoa com o mesmo nome. Entre os escritos rejeitados, devemos colocar os Atos de Paulo e o assim chamado Pastor de Hermas, e o Apocalipse de Pedro, e a Epístola de Barnabás, e a Didaquê também, Ensinamento dos Apóstolos. E, além disso, como eu já havia dito, o Apocalipse de João, se parecer apropriado, pode ser rejeitado, mas outros incluem como os livros aceitos. Então, ele não está fixando canon aqui, ele está simplesmente dizendo o que é canon das escrituras. Tá? Não existe no Concílio de Nicéia nenhuma indicação de que ali foi votado um canon. Aqui eu vou trazer o livro do Eiffel, aqui eu vou dar todos os links aqui, tá? O livro do Eiffel, ele discute essa questão e ele chega à conclusão que o Concílio de Nicéia não definiu lista de livros sagrados. Não definiu. Não tem nenhum dos canons do Concílio de Nicéia que fale de lista de livros sagrados. Aqui ele traz uma discussão de que tem um comentário ali de Jerônimo, que ele parece sugerir que o livro de Judite foi aprovado por Nicéia, mas aí ele está rebatendo, ele está dizendo que isso foi uma maneira de dizer que que é esse termo aqui, legistor computasse, tá? Que é computado como legítimo, tá? Mas não quer dizer que em Nicéia foi feita uma discussão sobre a canonicidade dos livros, tá? E ele diz, baseado principalmente, que os historiadores, né? Os historiadores, eles concordam que isso não foi objeto de discussão. Tá? Aí ele vai trazer ele vai trazer vários autores aí que dizem que isso não foi objeto de discussão. Um deles, eu trago esse aqui, é do Mosheim, ou melhor, do Sócrates Escolástico. Eu vou deixar o link também. Que ele discute aqui o Concílio de Nicéia e não há nada de discussão de Canon. Então, conclusão.
Nós temos aí o trecho da vida de Constantino, que fala ali da escolha de preparação de uma Bíblia. Não quer dizer que o Eusébio vai escrever nenhum texto, não. Ele vai simplesmente juntar os textos que ele tem, passar para os copistas, para eles montarem uma Bíblia em edição de luxo. Muita gente acredita que é o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticano são exemplos dessa Bíblia. Então, não é um trabalho como, por exemplo, Jerônimo fez, né? Que o Jerônimo pegou os textos, fez análise crítica, pegou várias variantes e fez uma nova redação para escrever a Vulgata. Né? Não é isso. O Eusébio ele simplesmente pegou os textos, deu para os copistas, eles transcreveram e ele fez em cima dos textos que ele acreditava que fossem os mais aceitos pelas igrejas. Os livros aceitos pelas igrejas, ele aparece no livro de História Eclesiástica do próprio Eusébio, daquilo que ele pôde apurar. Tá? Mas definitivamente não é Constantino que está escrevendo essas listas, muito menos o texto bíblico. Né? Não há nada parecido com isso, não tem nenhum fundamento histórico, nem nada disso. Bom, eu coloquei todas as fontes, o Sabino ele não coloca fontes, lamentavelmente, né? O que é, assim, dificulta muito a análise, né? Mas eu estou colocando todas as fontes, então vocês confiram e aí vocês vejam se é isso ou se não é. Então, é, é basicamente isso. E lista de livros sagrados você vai ter posteriormente, né? Em Nicéia não teve, você vai ter em Cartago, você vai ter em Laodiceia, né? O Concílio de Laodiceia em 360, em Cartago. Antes disso, o que você vai ter vão ser listas locais, né? Você tem o Cano Muratório, que valeria ali para Roma, você tem em você já tem ali alguma relação de livros, mas ainda não é um cânon para a igreja toda, né? Porque havia livros que eram disputados, né? Não com relação aos quatro evangelhos, os quatro evangelhos já estão fixados já bem antes de Irineu, né? Mas com relação a alguns textos havia alguma disputa, o Apocalipse era disputado. Então essas questões vão ser resolvidas no sino de Laodiceia e no de Cartago, lá em 397, depois de Nicéia. Nicéia não discutiu cânon de livro, isso que era na época de Constantino. Constantino não discutiu o cânon de livro, ele simplesmente mandou fazer uma edição de luxo da Bíblia. É só isso, então. Muito obrigado, Tom.